Se Jesus não tinha pecado, por que ele foi batizado? Quando a gente fala de batismo de Jesus, muita gente, ou uma boa parcela das pessoas, se confundem. Afinal, o batismo não era para arrependimento de pecadores? Então por que Jesus, que nunca pecou, entrou nas águas do Rio Jordão? Hoje eu quero te contar essa história, passo a passo, baseada na Bíblia, em relatos históricos e no significado espiritual desse momento que mudou a humanidade. E no final, a gente vai entender o que o batismo de Jesus tem a ver com a nossa vida hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Irmã Luz, mas pode me chamar só de Luz. Produção, roda a vinheta. Vamos começar essa história do começo. Antes de Jesus entrar nas águas do Rio Jordão, existe um personagem fundamental nessa história: João Batista. João Batista não surge do nada. Ele aparece no deserto, vestindo roupas simples, se alimentando de forma rudimentar e anunciando uma mensagem direta: arrependam-se. João não apontava para si mesmo. Ele preparava o caminho, chamava as pessoas para uma mudança real de vida. A Bíblia descreve João como a voz que chama no deserto. E não é só a Bíblia que fala de João Batista. Historiadores da época, como Flávio Joséfo, mencionam João como um homem extremamente influente, seguido por multidões. Ou seja, João Batista foi uma figura real, histórica e impactante. Existe uma confusão muito comum quando a gente fala do batismo de Jesus. Muita gente imagina ele sendo batizado ainda criança. Isso porque, nos dias atuais, principalmente em igrejas católicas, batizamos as crianças ainda bebê. E mais tarde, com cerca de 14, 15 anos, essas crianças, já adolescentes, confirmam o seu batismo através da crisma. Porém, Jesus já tinha por volta de 30 anos quando foi batizado. Na cultura judaica, 30 anos era a idade considerada madura para assumir uma missão pública. O batismo não acontece no começo da vida de Jesus, mas no começo de sua missão. Até ali, Jesus viveu de forma simples e discreta. Depois do batismo, tudo muda. Imaginem a cena: pessoas descendo as águas do Rio Jordão, confessando seus pecados, sendo batizadas por João. E de repente, Jesus aparece. Eu não sei vocês, mas eu provavelmente ficaria paralisada. E o máximo que conseguiria fazer era tirar uma foto, se existisse essa possibilidade. João Batista reconhece Jesus e fica desconcertado. Uma reação bem esperada, diga-se de passagem. E pergunta a Jesus: sou eu quem preciso ser batizado por você, e você vem a mim? João sabia que o batismo que ele realizava era um batismo de arrependimento, e Jesus não tinha do que se arrepender. A resposta de Jesus foi curta, mas profunda: deixa assim por enquanto, pois convém cumprirmos toda a justiça. Jesus não entra nas águas porque tinha pecado, ele entra nas águas porque tinha uma missão. Então, resumidamente, aqui segue a resposta do porquê houve o batismo de Jesus: para se identificar com a humanidade. Jesus se coloca no lugar das pessoas. Ele entra nas águas não por ele, mas por nós, para obedecer plenamente o plano de Deus. O batismo fazia parte do plano divino. Jesus não escolhe atalhos para dar exemplo. Ele mostra que obediência não é sobre merecimento, mas sobre fidelidade, para inaugurar publicamente sua missão. Depois do batismo, Jesus começa a ensinar, curar e anunciar o reino. O Rio Jordão não é um detalhe aleatório. Foi o rio da travessia para a terra prometida. Simboliza passagem, ruptura, novo começo. Jesus entra nessas águas para marcar o início de uma nova etapa na história. Quando Jesus entra nas águas do Rio Jordão, não é apenas um homem sendo batizado, é um divisor de águas, literalmente, na história da fé. A descida às águas. Jesus não observa de longe, ele não fica na margem, ele desce as águas. Esse detalhe é importante. Ele poderia ter se revelado de outra forma, com poder, com autoridade, com sinais visíveis, mas ele escolhe começar pela humildade. Jesus entra na mesma água em que pecadores entravam, não para ser purificado, mas para purificar o sentido daquela água.
O silêncio antes do milagre. A Bíblia não descreve barulho ou comoção. É um momento silencioso, simples, mas carregado de significado. Às vezes Deus age assim, no silêncio, na simplicidade, no ordinário. O Espírito Santo desce como uma pomba. No momento em que Jesus sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. A pomba representa a paz, pureza, presença de Deus. No Antigo Testamento, a pomba aparece após o dilúvio, anunciando um novo começo. Ou seja, o Espírito Santo descendo como uma pomba anuncia: algo novo está começando. A voz do Pai. E então, uma voz se faz ouvir: Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Antes de Jesus realizar milagres, antes de curar enfermos, antes de ensinar multidões, ele já é chamado de filho amado. A identidade vem antes da missão. Jesus não é amado pelo que faz, ele é amado por quem ele é. A revelação da Trindade. Nesse momento, algo raríssimo acontece. O Filho está nas águas, o Espírito Santo desce e o Pai fala. Esse acontecimento é uma das manifestações mais claras da Trindade em toda a Bíblia. Depois desse momento, nada é igual. Jesus não volta para casa, ele é conduzido ao deserto. O batismo foi o começo desse processo e também é a confirmação pública da identidade de Jesus. Existe um detalhe muito importante que a igreja preserva há séculos. O batismo de Jesus marca o encerramento do tempo litúrgico do Natal. O Natal não termina dia 25 de dezembro. Ele se estende até a festa de batismo do Senhor. É nesse momento que Jesus vai ao deserto e começa definitivamente sua caminhada pública. Quando a gente entende por que Jesus foi batizado, a pergunta muda. Não é mais por que Jesus fez isso, mas o que isso exige de mim. Buscar os caminhos de Jesus hoje é entender que toda a fé verdadeira passa por obediência, entrega e decisão. O batismo de Jesus não foi só um evento do passado, foi um convite para sair da superficialidade e entrar de verdade no propósito de Deus. E talvez a pergunta mais importante não seja se Jesus precisava ser batizado, mas se nós estamos dispostos a seguir o caminho que ele escolheu. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Um beijo de luz da Irmã Luz.